O Zelensky demitiu o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o Syrskyi, algo que já era esperado há bastante tempo. Mas o fato de ele ter acabado de tirar o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e agora o comandante, o que isso te diz sobre como as coisas estão indo na guerra com a Rússia? Eles estão vencendo. Não sabia disso, cara. É isso que isso me diz. É isso que os vencedores fazem. Quando você está ganhando e a guerra vai tão bem quanto poderia, você demite o comandante responsável pela sua estratégia vitoriosa, junto com o chefe de gabinete dele. Tira ele também. E depois manda embora o ministro da Defesa. Então, olha, a Ucrânia tá um caos e não vai melhorar. Esse conflito entre Syrskyi e Fedorov, que era o ministro da Defesa, o Fedorov pensa nele como Pete Hegseth, só que com cabelo melhor. Ok, mas ele é um cara de uns 35 anos. Quer dizer, é até mais novo que o Hegseth, e tão mal informado quanto ele. Na verdade, eu nem acho que o Fedorov tenha tido qualquer experiência militar. Então o Fedorov queria direcionar todos os recursos e ativos para a produção de drones. E olha, muita gente importante estava ganhando dinheiro com essa produção de drones. Então, claro, tinha ali alguns benefícios, alguns interesses envolvidos. O Syrskyi começou a reclamar, dizendo: "Ei, vocês estão tirando recursos que a gente precisa para colocar tropas na linha de frente." Mesmo que na prática, eles estivessem tendo que recrutar à força e mandar a gente para o campo antes mesmo de qualquer treinamento. Mas enfim, eles estavam com falta de pessoal e a situação só piorava. Então surgiu esse conflito. E no começo, o Zelensky ficou do lado do Syrskyi e demitiu o Fedorov. Também pode ter sido que o Fedorov estivesse ganhando dinheiro com os drones e não estivesse dividindo, sabe? Não repassando nada para o Zelensky, o cowboy da cocaína. Mas enfim, eles demitiram o Fedorov. Acontece que o Fedorov era bonito, carismático, popular, e isso gerou muitos protestos. O ponto é que a Europa gostava dele. Então dava para levá-lo a uma reunião e os europeus diziam: "Ah, com ele a gente se sente à vontade." Ele não era como o Umarov, um sujeito gordo e desleixado, uma caricatura de um mau ucraniano. Então o povo saiu às ruas para protestar. Aí o Zelensky pensou: bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele demite o Syrskyi e coloca no lugar um cara que os russos já indiciaram por crimes de guerra. Eles estão só esperando para capturar e processar esse cara. Então tá tudo ótimo, né? Porque é assim que se vê uma estratégia vencedora. Quer dizer, mais uma vez, isso só mostra o quão sem sentido têm sido essas afirmações de que a Ucrânia está vencendo, a Rússia está perdendo. O Gerasimov continua no cargo como o general responsável por todo o exército russo, no topo do Estado-Maior. Eles não tiveram nenhuma grande mudança por lá, pelo menos nos últimos 3 anos. E estão obtendo resultados concretos no campo de batalha. Acontece que o lado ucraniano também começou a mudar algumas das suas táticas no ar. E recentemente eles parecem estar atingindo um novo tipo de alvo. Isso foi em Krasnodar, onde outra fábrica da empresa Wildberries foi atingida. A gente viu algumas imagens impressionantes que pegam muito mal para o lado russo, porque agora parece que os ucranianos estão mirando em alvos com menos defesa aérea. A Rússia priorizou em todo o país a defesa aérea dos seus locais militares. Só que isso acaba deixando alvos comuns, como centros de distribuição, tipos da Amazon, desprotegidos. E isso está gerando problemas reais para a economia, principalmente para as pequenas e médias empresas dentro da Rússia. Os russos estão reagindo a isso e estão bem irritados com muita coisa. O que você pode nos dizer sobre essa mudança de estratégia? O Gary está com a imagem aí. Essa é a nova, não aquela de uns dias atrás. O que você acha disso? Pois é, então qualquer pessoa que fez um pedido online das suas fraldas geriátricas ou de uma caixa de Coca-Cola talvez tenha que esperar mais umas 2 semanas. Ah, meu Deus.
Não temos entrega no dia seguinte agora. É o fim do mundo. Enquanto isso, o que a Rússia está fazendo é atacar todas as fábricas industriais em Kiev. E a gente vê, dia após dia, ontem foi o maior ataque de mísseis de todos os tempos. Aí no dia seguinte, não, hoje foi o maior ataque de mísseis de todos os tempos. E no dia anterior, a mesma coisa. Eles continuam tendo o maior ataque de mísseis de todos os tempos contra essas instalações de produção. Explodir um centro de distribuição da Amazon não é a mesma coisa que explodir uma fábrica de drones, uma fábrica de artilharia, ou algo que realmente tem aplicação em tempo de guerra. Esse é o primeiro ponto. Mas junto com isso, o que a Rússia fez foi fechar completamente Odessa. Odessa agora está totalmente bloqueada. Qualquer navio que tenta chegar lá é afundado. Qualquer navio que tenta carregar no porto é atingido ainda atracado. E eles estão fazendo o mesmo em Nikolaev. Então, basicamente, cortaram a Ucrânia de qualquer novo reabastecimento, pelo menos pelo Mar Negro. Tudo o que restar vai ter que vir por terra. E nesse ponto, a Rússia, nos últimos 2 meses, destruiu 200 locomotivas. Eu não sei quantas a Ucrânia tem no total, mas duvido que tenham mais 200 de reserva. Ou seja, eles também estão destruindo a capacidade de reabastecer por ferrovia. Aí você soma as operações terrestres que estão acontecendo, com o início de cercos em Sumy e Kharkiv, no norte, e o avanço de um bolsão em volta de Kramatorsk e Slaviansk, em Donetsk, que são as 2 últimas fortalezas que restam. Em Zaporizhia, de novo, eles já chegaram nos arredores da cidade, que é, eu diria, a maior cidade industrial que ainda resta na Ucrânia. Eles também estão atuando praticamente sem resistência em Dnipropetrovsk, e o mesmo acontece em Kherson. Então não é algo concentrado em uma única área. Agora a gente vê que os russos lançaram uma ofensiva em toda a linha de frente. E olha, os ucranianos conseguiram atacar instalações civis que estavam sem defesa. Isso é como sair por aí se gabando de ter batido em uma criança numa cadeira de rodas. Eu acabei com ele. Sabe, tá bom, Você é um cara durão mesmo. Um cara durão de verdade. Por que você não vai lá e enfrenta alguém do seu tamanho, do seu peso, para ver como se sai? É aí que, de novo, a Ucrânia está em crise. E mais uma vez, o que a gente viu nas últimas 2 semanas, com os ataques que a Rússia vem fazendo contra Kiev, dia após dia, fechando Odessa e intensificando as operações em terra, acabou com aquela propaganda ocidental que estava sendo espalhada por aí, de que a Rússia estava em desvantagem, que a economia russa estava desmoronando, que o país estava ficando sem petróleo, e por aí vai. Isso simplesmente não é verdade. Sabe, Larry, o problema é que essa mensagem e esse mito continuam sendo alimentados quando as pessoas veem coisas como esse vídeo de Krasnodar e tudo mais. Então elas continuam acreditando nisso e nem estão vendo tudo. Você acabou de listar um monte de coisas que ficam escondidas. Quase nada disso aparece na imprensa ocidental. As pessoas nem sabem que isso está acontecendo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que apareceu, sim, na mídia daqui. Porém, eu acho que dá para dizer com segurança que existe, sim, um grupo de líderes de elites, Helen. E não é só gente do governo, mas também essa chamada elite, que está muito satisfeita com tudo isso porque quer que essa guerra continue. Tanto é que saiu hoje no Kyiv Post, com base no Die Welt e no The Telegraph, acho que anteontem. A matéria dizia que o Reino Unido e a Alemanha estão desenvolvendo, de forma discreta, um novo míssil de longo alcance, capaz de atingir alvos a até 2.000 quilômetros dentro da Rússia, como parte de uma grande expansão da cooperação europeia em defesa. Segundo o relatório do Die Welt e The Telegraph, o programa secreto chamado Deep Precision Strike se tornou o principal projeto das parcerias de segurança que estão crescendo rapidamente entre Londres e Berlim, tendo a Rússia como alvo. Que tipo de reação você espera que venha do Kremlin diante disso?
Mísseis russos. É assim que eles vão reagir, vão atacar e destruir essas instalações. Nem vai dar tempo de chegar à fase de produção. A Rússia vai agir antes disso. E olha, a Rússia já deixou isso bem claro. Quando o Peskov falou, acho que faz umas quase três semanas, ele disse que a operação militar especial acabou. Agora é guerra com a OTAN. Ele foi bem claro sobre isso, em duas ocasiões diferentes. Então veja, não dá para negar. A Rússia faz muitas coisas bem quando se trata de operações de informação e de divulgar seus próprios sucessos. Mas nesse ponto é péssima. Horrível. Eu até já recomendei, e não foi brincadeira, e claro, não tenho nenhum canal oficial de comunicação com o governo russo, mas eu disse, pessoal, contratem aqueles jovens de Teherã que faziam os vídeos de Lego. Sabe, eles foram incríveis, foram muito fortes. Eles realmente influenciaram a opinião pública, porque é importante também influenciar a opinião pública. Uma das coisas que mais faltam nos Estados Unidos é uma mensagem positiva sobre a Rússia. A gente ainda está preso nessa ideia, muita gente ainda está presa nessa ideia de que a Rússia é um Estado comunista, que é um regime autoritário, que lá não existe liberdade, nem espaço para se expressar, que estão prendendo todo mundo em gulags, esse tipo de mentalidade. E o americano comum não percebe que a Rússia é uma nação profundamente cristã, muito devota, com um grande foco na família. E isso se reflete no que se vê na sociedade de lá. As ruas são limpas, não há muita criminalidade. E você passou bastante tempo na Rússia nos últimos anos? Sim, eu tive lá 7 vezes desde 2023. E não só em Moscou e São Petersburgo, mas também conversando com pessoas que vivem em outras partes do país. Eu mantenho contato com americanos que moram lá. Um deles é ex-aluno de West Point, foi colega de turma do Keith Alexander, que chegou a ser chefe da Agência de Segurança Nacional. Então eles me contam como está a situação. A vida lá é vibrante. E o interessante é que os russos não estão sentados conspirando, tentando descobrir como conquistar o mundo. Eles tiveram que fortalecer o exército por causa dessa guerra com a Ucrânia, que foi incentivada e impulsionada pela OTAN. E nos últimos 26 anos, desde o ano 2000, quando Putin realmente assumiu o poder, a Rússia não vinha dedicando seus recursos a expandir poder militar em outros países. Ela estava reconstruindo sua economia e sua sociedade. E isso é histérico. E é impressionante a sorte de ver de perto. E a última pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Você disse que os russos estão fazendo um trabalho péssimo de marketing e comunicação, então nenhuma dessas mensagens está realmente chegando. Mas os líderes da Europa Ocidental, especialmente, até mais do que nos Estados Unidos, só querem falar da Rússia nesses termos de bem e mal, enfim, como se eles fossem claramente o lado do mal. E pronto. E a única coisa que eles estão fazendo é o que a gente acabou de mostrar nesse acordo atual. Eles estão olhando para isso. E, aliás, isso só deveria entrar em vigor em 2034. 2034. Mas mesmo assim, a ideia é que a gente nem quer considerar nenhum tipo de fim para a guerra com a Rússia, nenhum tipo de encerramento do conflito. Estamos planejando anos à frente e parece que só queremos continuar indo nessa direção. Isso é sustentável para a Europa? Ah, sim, não, de jeito nenhum. Na verdade, quando você mostra esse míssil, eu penso, bom, tenho certeza de que os chineses vão estar dispostos a bancar alguns desses minerais de terras raras, porque a realidade é a seguinte: se você vai lançar um míssil que percorre 2.000 milhas, você precisa ter um sistema de guiagem de precisão. E esse sistema depende desses ímãs que a China controla. Até que alguém apareça com uma nova solução de engenharia, essa é a realidade. É com isso que dá para construir. Então, nesse sentido, é uma ilusão. Mas, de novo, isso volta para esse tipo de mentalidade.
E eu penso nisso, voltando à nossa decisão de atacar Saddam Hussein, depois que ele invadiu o Kuwait, por causa de uma disputa de petróleo, lá em agosto de 1990. Mesmo tendo trabalhado na CIA e depois no Departamento de Estado, na área de contra-terrorismo, ninguém chegou para mim e disse: "Ei, Johnson, você percebe que a gente vinha trabalhando de perto com Saddam nos 9 anos anteriores, naquela guerra que ajudamos ele a começar contra o Irã? Que tínhamos reuniões regulares e que fornecemos armas químicas e biológicas para ele?" Então a pergunta é, depois que ele fez aquela invasão, por que a nossa primeira reação foi achar que precisávamos responder militarmente, em vez de dizer, vamos sentar e conversar, tentar uma saída diplomática, já que a gente tinha tido uma relação com ele? E a única razão para não fazermos isso foi porque precisávamos de um novo inimigo, para justificar uma indústria de defesa de vários bilhões de dólares. E eu vejo que o Gary está mostrando os corpos dos mais recentes mortos da guerra com o Irã sendo trazidos de volta. Olha, isso aí é uma transferência digna. Eu tenho sentimentos bem mistos sobre isso. Quer dizer, eu sempre me sinto honrado. Sempre quero prestar homenagem a eles quando chegam, porque todos se alistaram com a expectativa de defender o nosso país. E eu acho uma violação grave da confiança que a gente deposita no nosso governo quando eles são usados de forma errada assim e acabam morrendo sem sentido. Mas enfim, seja como for. Olha, eu sei que o nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito por você ter vindo hoje e por trazer essa clareza que a gente teve aqui. É sempre valioso. Obrigado por ter vindo. Ei, gostei da nossa conversa. Acho que a gente vai se ver daqui a uns 10, 12 dias. Vamos sim. Falta menos de 2 semanas agora. A gente vai estar junto com o irmão Robert Barnes, o Alexander McCordis e mais um pessoal lá no Tennessee. Acho que ainda tem alguns ingressos disponíveis se alguém quiser ir ver. É o evento do Escritório de Advocacia 1776, com o Robert Barnes. Sempre muito bom. Tô animado para isso. A gente se vê lá pessoalmente em breve. Beleza, irmão. Combinado, cara. Te vejo lá e a gente se fala. Talvez eu volte mais tarde, ainda hoje à tarde. Tem uma outra coisa que talvez eu queira comentar. Então, fica de olho aí no seu feed. Não esquece de curtir e se inscrever para receber o aviso quando sair o próximo vídeo. Mas de qualquer forma, se acontecer alguma coisa importante até lá, pode contar com o Daniel Davis Deep Dive para trazer tudo ao vivo para você. Valeu, Dan. Olha, eu não fico tentando te convencer a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações, mas tem um jeito de você ajudar a gente. Se inscreve, aperta o botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.